Oba! E Ô, aí, Caio, tudo bem? fala William, beleza, cara? Beleza? Tá me escutando bem? Tô escutando bem, pô. Muito bom, obrigado pelo seu tempo aí, poder falar com a gente um O pouquinho. prazer é meu, todo meu. Obrigado pelo convite. Quero já começar te dando parabéns aí pela iniciativa lá na Cidade de Júlia, que é a entrega das cestas. Eu não pude estar presente, mas vi as fotos e aí, enfim, já vamos engatar aqui. Eu vou te fazer uma apresentação breve aqui, você disse se tiver alguma coisa errada. Ok. O sensei Gulô William Freitas é faixa preta de judô sexto dan, mestre em educação física, pós-graduado em treinamento desportivo, graduado em educação física. Também é diretor-presidente da Associação Desportiva e Cultural Judô Gulô, Gulô, né, mudou o nome e ampliou o escopo de atuação. É coordenador de pós-graduação em lutas e artes marciais na Estácio e USCS. Sócio fundador na X Esportes Limitada e gestor técnico de projeto social de lei de incentivo ao esporte federal e estadual. Tá certo tudo isso aí? Tudo isso aí, é a nossa vida, né, Caião? É isso aí. Professor tem que dar, correr para todo lado. Hoje nós estamos atuando desde a parte de professor na aula propriamente dita e a parte de gestão de projetos sociais. E em relação à Cidade de Júlia, eu que agradeço. Aquilo lá, como a gente conversa, né? É o mínimo que a gente pode fazer. A gente vai fazendo um papel de interlocutor aí e fazendo o mínimo para a comunidade lá, tá? Mas é isso aí mesmo. E como é que tá, William, como é que tá essa questão da pandemia, né? Você que faz um trabalho muito forte com muitas crianças em vários polos diferentes e como é que você tem visto assim a falta que está fazendo para essa molecada a prática do esporte, né? E também falar um pouco do seu testemunho de como através do esporte você já viu vidas serem transformadas, crianças e jovens que às vezes não tinham perspectiva e através dos ensinamentos do esporte conseguiram ter um futuro muito melhor e descobrir um mundo de possibilidades. Bom, como foi você falou, e Caio, você sempre foi um incentivador do esporte, da cultura na comunidade. Sempre o esporte social está sofrendo demais com essa pandemia, porque, na verdade, como foi dito, o esporte é uma ferramenta, né, de inclusão na sociedade. Então, como nós atuamos em algumas comunidades extremas de São Paulo, como você sabe, nós temos um projeto com Cidade de Júlia, com futebol, já fizemos alguns eventos pontuais, Cidade de Tiradentes, Butantã, Paraisópolis, onde que necessita mais realmente desse apoio. E você, como vereador, você entende e faz uma campanha muito forte. A falta que tem de equipamentos de lazer nesses espaços. E para eles, o esporte não é apenas ser jogador de futebol, né? Que todo mundo sonha ser jogador de futebol, né? A música do Skank, né? Todo mundo, mas você, como judô, como karatê, como outras modalidades, o esporte dá uma perspectiva diferente. Então, com essa pandemia, além deles tá perdendo essa ferramenta que pode transformar do ponto de vista de personalidade, de caráter, eles perdem um pouco a sociabilização, a figura do professor. Normalmente, quem trabalha são os líderes, né, que a gente sempre aproveita o pessoal da comunidade, são líderes do espaço, para eles poderem sair daquele ambiente que muitas vezes eles não têm opção para fazer nenhum esporte, nenhum lazer, nada. Então, eles estão sentindo uma falta tremenda. E, Caio, eu vou além. Alguns desses alunos, você sabe muito bem, muitas vezes eles vão para ganhar um kit lanche, quando eles ganham uma camiseta nova, você foi lá distribuir, a alegria que eles têm quando eles ganham uma camiseta, e nós fizemos alguns eventos pontuais lá, que a gente, você vai dar um kit lanche, eles fazem a fila, porque você fala assim, o que eu estou escutando e estou lendo nesse período de pandemia, é que às vezes o mínimo, ou o que é comum para nós, não é comum para todo mundo, né? Porque às vezes você fala, mas isso é comum. Não, peraí, não é comum para todo mundo, né? Veja que às vezes a pessoa fala, tem que sair, não sai, há uma discussão polêmica, né? Fala, depende, né? Eu fiz uma observação, Caio, num outro grupo de professores que eu faço uma capacitação, e você tem essa realidade que você é pé no chão, você vai lá, às vezes a gente discute, precisa lavar as mãos, né? A orientação que nós temos que ter.
mas você sabe que muitos desses lugares não tem infraestrutura, o saneamento básico passa, o esgoto passa na porta do cara, como que você fala para lavar a mão, né? E muitas vezes a gente teve lá tete a tete com as mães, quando elas receberam, elas falaram, nossa, teve até um relato particular, a mãe falou, já tinha zerado, agradeceu a Deilton, que trabalha lá, falou, tinha zerado, aquela cestinha básica, talvez, então o esporte é transformador demais nesse ambiente, então, infelizmente, o esporte como um todo perdeu com essa pandemia, mas o esporte social perdeu mais ainda, porque eles necessitam demais do esporte como uma coisa que pode transformar a vida deles. Com certeza, e a gente espera, eu faço realmente votos aqui, sabe que eu sou um cara que eu não tenho problema em mudar minha posição se eu descubro um fato novo. E eu estou muito preocupado, eu não vejo assim, não é tão simples. Quando você fala, o pessoal está falando em lockdown agora, não existe lockdown na periferia, as pessoas têm que entender isso. A periferia é uma outra realidade, não existe lockdown. O cara mora lá 15 pessoas num cômodo pequeno, não tem como ficar em casa. Então a gente tem que evitar o lockdown fazendo, quem pode fazer, a sua parte. E para a gente voltar o mais rápido, eu fico... por exemplo, para participar desses projetos sociais, a criança tem que estar na escola, não é isso? Tem que tomar as vacinas, então tem uma série de contrapartidas. Então só para ela tomar a decisão de participar, ela já assume alguns compromissos que são básicos para o desenvolvimento dela. E ainda ganha o lanche. A gente sabe que o lanche é fundamental, porque às vezes é um reforço na alimentação daquele jovem, né? Então, é fundamental. E você vê, a função do professor lá, ele está como um educador, como um transformador. Eu vejo muito nesses lugares, o professor ele tem uma afetividade, uma palavra que a gente usa muito, Caio, na educação física, ele tem a conexão com o menino. Então, cobra-se às vezes a nota da escola. Às vezes eu falo que algum projeto nosso de judô, a mãe fala assim, ô Sensei, dá um jeito nele aqui. Então ela transfere até às vezes uma coisa, aí você fala, o que está acontecendo? Ah, ele está sendo, na escola se comportou mal, ou ele está... E às vezes você dá uma forma, o que está acontecendo? Eu vou te tirar do projeto, ou não vai no próximo campeonato, ou não vai... Então o menino já até, às vezes, muda o comportamento, porque a mãe, ela tem no professor, de qualquer modalidade, essa figura exemplar, que a gente chama na educação física a pedagogia do exemplo, né? Então, como você falou, é obrigado a estar matriculado, estar com carteira de vacina, um controle. Então, essa situação, que nem você falou, é um outro mundo. Eu desenvolvo alguns projetos aqui em São Bernardo também, que é pós-balsa, não sei se você conhece, chega só de balsa. Citaram aqui, o Ney, inclusive, te mandou um abraço aqui do judô pós-balsa. Isso, meia pós-balsa. E aí, lá só chega de balsa. É São Bernardo, mas é Riacho Grande. Um dia eu vou convidar para você visitar o nosso projeto. É dentro da Aldeias Infantis SOS. É dentro de uma ONG. Talvez você já tenha ouvido falar da Aldeias Infantis SOS. Então, eu levei o pessoal lá, o cara falou, só chega de balsa, só chega de balsa. Aí depois tem a próxima balsa, que vai sair lá em Itaquaquecetuba. Então, é muito importante. Então, a figura, que você falou, do lanche, de estar matriculado, às vezes o pai dá um reforço, porque ele fala, ó, nós temos aquela escolinha de futebol, que a Tamires, eu acho que está falando do projeto social do futebol, que é muito importante. A criança falou assim, ó, você quer jogar bola? Quero. Então você tem que ir bem na escola, você tem que vir, tem que estar com uniforme, é muito, muito importante. E está sofrendo. Essa pandemia está acarretando todo mundo do esporte. E o social já é deficitário por conta das extremidades, né? Você sabe muito bem disso, está passando por um momento difícil. Eu ia até te aproveitar para perguntar, a gente separou umas perguntas aqui. Uma delas é a seguinte, você está conseguindo manter alguma atividade desses projetos ativos com aula online? E aí eu já te devolvo com um adendo que na realidade da periferia, o acesso à internet é muito precário. A maioria das pessoas não tem um plano que permita streaming, e banda larga, então, nem se fala. Então, como que é essa realidade? Essa realidade é para a minoria, Caio. Nós estamos tentando, até nós conversamos com a Deilton, com o lado do Cidade Júlia, entre outros. Primeiro, às vezes o cara fala assim, é muito interessante a gente observar nas redes sociais, faz um vídeo, posta um vídeo para o seu aluno. Aqui eu trabalho também com outro público, né, de uma classe média, a gente está postando vídeo, está fazendo algumas aulas interagindo na plataforma Zoom, mas lá não tem. Não tem, e às vezes o pai tem celular, internet no celular, mas os móveis dados, não dá para passar o vídeo.
Então, é uma coisa assim, quando a gente consegue atingir, é a minoria. Não é simples você chegar e falar assim, poxa vida, ó, faz um vídeo, começa a fazer, não tá. Então a gente tenta fazer uma manutenção dos projetos, via lá, mas não atinge, na verdade atinge a minoria, mas é como eu falei, é o que a gente tem como solução de problema hoje. Manda uma notícia motivadora, faz uma rede, mas essa, que nem você falou, essa realidade da internet, nós fizemos um evento lá, você teve no E-Fest lá na cidade de Tiradentes, que você, na virada esportiva, tinha problema de internet, o cara fez tudo o que ele pôde fazer na rede, tudo, a gente montou uma estrutura excelente, conseguimos tocar, mas às vezes a internet caía, às vezes o aluno... então, é uma realidade fora, não adianta falar, ó, faz aula online, faz vídeo, posta vídeo. Bem, veja bem, que nem você falou, aonde que eu posto vídeo? Para quem posto vídeo? O pai tem dinheiro para pagar os móveis dados? Tem Wi-Fi? É uma coisa muito mais complicada do que a gente pensa. E nem no céu tem, né? Você falou da Tiradentes, lá era um céu da prefeitura, e a internet era péssima. Então, é uma coisa de doido. E sabe o que é legal, William? Eu fui outro dia, ano passado, eu fui em Taipas, né? Fui em Taipas visitar um córrego, uma região lá, que eu recebi uma denúncia e fui fazer uma visita. Aí não tinha criança, era só molecada, os caras mais velhos, assim, os jovens ali, o pessoal meio da maconha ali no canto, ali bebendo e tal. O pessoal do pagode, uma galera, os senhores. A hora que eu botei o drone na rua, surgiu uma molecada de menos de 11 anos, 7, 8. Os moleques sabiam o modelo do drone. Tio, eu sei pilotar esse drone, ó, na Califórnia já estão fazendo entrega por delivery. Não sei o que. Eu falei, meu, como é que vocês conseguem, vocês sabem disso? Pô, a gente vai na internet, a gente já pesquisa. Quando eu vou no telecentro ali, eu já vejo. Então, essa molecada tem um potencial do caramba, são espertos, eles aprendem. Se a gente der condição para eles, eles vão aonde eles quiserem. E esse exemplo que você deu foi perfeito. Nós fizemos o E-Fest, lá o festival eletrônico, tanto em Paraisópolis quanto lá na cidade de Tiradentes, que você ajudou com a emenda parlamentar. Você vê a fila, a molecada adorava jogar Street Fighter, eles já sabiam um jogo atualizado, tinha torcida. Eu como proponente, eu nem sabia o jogo. O menino falou, não, tio, o jogo é esse. Então, eles estão antenados, que nem você falou. Quando tem um equipamento de lazer apropriado, como você falou, o equipamento público, e deu o mínimo, eles voam, potencial tem. Você fez lá, está ajudando no campo lá da cidade de Júlia, que vai ter arquibancada, já fez o espaço, campo gramado. Quando você tem um equipamento, a comunidade entra de cabeça. É só ter o que a gente fala muito, Caio, você vem vendo, a gente fazendo, e a gente trabalha, precisa descentralizar um pouco, né? Porque a gente está acostumado a centralizar. Então, eu trabalho com esporte. Então, quando a gente fala assim, poxa, o que você acha do Centro Olímpico? Maravilhoso. O que você acha do Ibirapuera? Tem que bater palma. Mas é aqui no centro de São Paulo, demora 3 horas para o menino vir para cá. Nós somos muito grandes, cara. É uma metrópole. São Paulo é uma metrópole. É maior que países isso aí. Então, que nem você falou, e quem não entender esse contexto, o esporte social não está entendendo. Fica falando, tudo bem, tem que ter equipamentos, porque senão, é que você falou, tudo bem, vai vir no Centro Olímpico? Quantos podem vir? Quanto tempo ele demora? E eu estou falando bem do Centro Olímpico, não estou falando não, um centro de referência, o Ibirapuera, entre outros, mas se você não centralizar essa visão do esporte ou de políticas públicas que direcionem equipamentos, o esporte social sempre vai ficar para o segundo plano. E é engraçado isso, né, William? Porque você vê, por exemplo, o judô mesmo. Primeiro lá com o Aurélio Miguel, depois com os outros judocas, todos que ganharam medalha. Até mesmo a Dinanci, enfim. O atleta olímpico brasileiro, via de regra, ele chega por esforço próprio, na raça, porque teve um ou outro que ajudou ali, apoiou. Não tem uma cultura nossa de, desde a escola, diversificar as modalidades, criar os festivais, fazer as competições com as grandes finais num centro olímpico da vida. A mesma coisa na cultura, né? Você fazer circuitos culturais de festivais em todas as escolas, e aí na final leva para o Teatro Municipal, não precisa fazer uma virada cultural só com cachê de artista gigante para pão e circo. Então falta isso, né, no Brasil, essa cultura de fomentar as oportunidades. Oportunidade. Eu vou além, eu vou falar da minha modalidade específica, mas se encaixa para diversas. O judô, até hoje, não tem uma política direcionada para massificar e nem para, você falou, incentivar.
todos os vencedores, Aurélio, Rogério Sampaio, Carlos Honorato, Dinanci, entre outros, são talentos individuais, que fizeram esforços individuais. Por coincidência, eu estava falando com meus professores hoje, Caio, e eu falei, a gente estava falando, surgiu o nome do Thiago Camilo, né? Uma estrela do judô. Hoje, uma pessoa bem-sucedida, por méritos dele, desenvolve inclusive projetos sociais também. O Thiago Camilo, eu conheci ele mais jovem, eu sou mais velho que ele. Eu lembro que o pai dele, uma vez, o pai dele tinha até uma certa condição de Tupã, vendeu um carro para ele poder fazer uma competição na Europa. Eu citei isso para os meus professores, porque ele falou assim, não, o Thiago foi convidado para fazer uma etapa do circuito europeu, e a confederação não tinha estrutura para isso, então o pai dele vendeu um carro na época, o tempo, para ele poder viajar. Então, mas se o pai não tem carro, então talvez quantos talentos ficaram perdidos no meio do caminho por falta de uma estrutura, de uma política pública de esporte, né? Que eu sempre discuto, para massificar, que a gente falou, para depois trazer das extremidades para o grande centro. Aí, que nem você falou, pô, tem um talento no judô lá na Butantã, traz para o grande centro. Pô, tem um talento para Paraisópolis, traz para o grande centro. Aí dá uma estrutura de bolsa, sei lá, né? Na verdade, eu também não estou inventando a roda, não, Caio. Isso aí, talvez, se alguém pegar você, teve recentemente aí, pela política pública de outros países, todos os países que têm política pública de esporte diminuem o índice de outras coisas. O esporte feijão com arroz, né? Dos países bem-sucedidos, né? É feijão com arroz. Ele anda paralelo com a educação. Esporte, educação, formação de cidadão são paralelos. Não adianta falar, investe tudo na educação. Ótimo, mas você tem que investir no esporte e formação. Você tem que investir na cultura, que nem você leva o pessoal para cantar, para tocar. Se você não correr num tripé, numa coisa em conjunto, não adianta você falar assim, olha, nós vamos ter problema de saúde, mas você tem que trabalhar. O esporte é um dos alicerces dessa base aí. E é muito difícil para a gente entender. William, vamos aproveitar aqui, tem bastante gente aqui participando da live e muita gente da comunidade do judô, viu? Pessoal que... Vou ler aqui. Primeiro tem o Júlio Costa também, Sansei, nosso amigo. Eu conheço o Júlio, um abraço para o Júlio. O Julião falou, você imagina uma procura intensa aos projetos sociais após a pandemia pela perda do poder aquisitivo dos pais que pagam colégios e academias? Você acha que vai ter um aumento na demanda? Pode ser que aumente uma demanda, mas só que, um abraço para o Júlio, conheço o Júlio também, eu vejo, Caio, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, nós vamos ter algumas normas até para poder abrir a academia. A federação lançou um procedimento, a federação já mandou um manual, que vai ter um procedimento para que você possa poder voltar. Além desse procedimento de higiene, o judô é de contato, o judô tem contato, então, além de todo esse procedimento, eu falo uma coisa muito importante, cara, é a confiança. A confiança que o cara vai ter para colocar o seu filho para voltar. Respondendo o Júlio pontualmente, eu acho que sim. A gente já está observando algumas grandes redes aí, mandando pessoas embora, os professores, e eu também trabalho com judô particular, eu tenho um projeto, teve pai, o outro já falou, Sensei, não tem dinheiro para pagar a mensalidade, o que a gente está fazendo? Não, espera acabar, a gente conversa depois, espera esses meses. É o que a gente pode fazer, porque você é muito estudioso e sabe muito disso, mas tem uma comunidade informal que está sofrendo, quanto mais tempo passar, pessoa que trabalhava com Uber, pessoa que trabalhava com venda informal, com bazar, com venda de roupa, essa comunidade informal é meu filho do judô, é o que trabalha, é o que talvez pague, e é o que você falou, talvez vai ter que migrar para um projeto social, e talvez vai ter que expandir. Esse é o público, né, que tem. Né? E o José Mauro Medeiros disse que tem o privilégio aí de fazer parte como professor lá no projeto Pós-Balsa, e ele está perguntando o seguinte, ele disse que é uma satisfação participar, e aí o Leonel Shizu perguntou o seguinte, pergunta para o professor William, quais valores educacionais e profissionais que os projetos sociais desempenham na vida das crianças e dos jovens? Queria mandar um abraço para o Leonel, para o Cleginaldo, estou vendo muita gente do judô aí também, a Tisa, uns amigos que estão entrando no judô, agradeço a participação, o Henrique, que entrou, entre outros. Cleginaldo, que está aí com a gente. Olha, o judô tem um valor significativo na prática, eu falo muito, Caio,
o judô específico, e eu também entendo, você jogou futebol, que o esporte, ele traz um valor agregado, que muitas vezes ele não é explícito na fala, mas na prática, né? Vamos dar um exemplo, o cara tem senso de trabalho em equipes, lidar com a diversidade, né? Lidar com a derrota, com a vitória, né? Saber trabalhar com essas frustrações. O judô especificamente trabalha muito isso por conta da hierarquia, né? Você tem que respeitar o seu sensei. A gente parece uma coisa simples, cara. A forma de cumprimentar, o judoque tem que entrar arrumado, são valores que a nossa sociedade perde. E às vezes, num simples ato, você fala, meu, arruma seu kimono para sair do tatame. As mães, o seu chinelo tem que estar arrumadinho. Parece simples o ato, né? É uma coisa que o aluno incorpora. E às vezes eu faço uma avaliação qualitativa com os pais, e eles falam assim, nossa, em casa ele melhorou, porque essa é uma orientação, né? O talento esportivo, que nem você falou, vai se destacar, mas essa formação, que às vezes ele vê, quem é o sensei, quem é o mais graduado, ele cumprimenta, ele vê o do lado arrumar o kimono direitinho, tá com o kimono limpo, então são valores morais que estão junto com o judô, e aí eu classifico para outras modalidades também, que é importante para a nossa sociedade, que nós perdemos, né, um pouco disso, Caio. Não sei se você sente nisso também. Disciplina, respeito. Autoestima. Então, às vezes, o cara perde. Pô, você vai lidar com essa derrota, que eu falo, você vai lidar com a diversidade, vai ter o próximo, ou também a soberba ganhou uma. Essa é uma coisa que a gente não precisa estar falando, ele vai aprendendo com exemplo. Então, o judô é muito importante para essas crianças, porque muitas vezes, você sabe, nesses projetos sociais que nós desenvolvemos, eles estão com uma linha tênue com a violência, e você sabe que às vezes, eu já trabalhei, Caio, um projeto que havia a violência doméstica, às vezes ele está vendo a violência dentro da casa dele. É mais preocupante do que os dados que nós temos. Muitas mulheres não denunciam. A gente vê um número grande de denúncia, mas eu que estou na linha de frente, lá não eu, pessoa William, mas né, a gente que está na linha de frente, moleque, você percebe que a violência doméstica é maior do que a gente pensa. Então, quando ele chega naquele momento, você trabalhar com um menino que está lidando com a violência, a agressão dele, então é importante, porque esses valores é muito mais, eu falo, que é muito mais do que você ensinar o sotogari, ou o tigari, que é um golpe do judô. Tem que ensinar o sotogari, o tigari, o C8, mas o valor é outro, principalmente para essa criança que muitas vezes ela está vendo ali aquela situação tênue dentro de casa. E William, fala para mim uma coisa, eu tenho duas curiosidades que eu sempre pergunto para quem trabalha com esporte. Uma delas é, primeiro, inclusão das mulheres. Como que está hoje nas suas turmas, nos seus polos, participação de jovens meninas buscando o judô como esporte para defesa pessoal, para autoestima, para condicionamento? E como que você faz o trabalho também do paradesporto, a inclusão das pessoas com alguma deficiência? Que eu vou te confessar, eu fui acompanhar lá tanto o taekwondo como o karatê paralímpico, e eu fiquei impressionado. Os caras conseguem atingir movimentos e conseguem fazer coisas que eu não consigo, mas nem se eu treinar 10 anos. É incrível a força de vontade. Como é que você lida com isso aí? Bom, primeiro, feminino. O judô feminino brasileiro, inclusive a Tisa que está aí, é uma professora que antigamente tinha um barrismo. Mas as mulheres no esporte vêm crescendo demais. O judô não é igual. Hoje, inclusive, cara, não sei se para sua informação, o judô feminino consegue melhores resultados em nível internacional que o masculino, no cenário atual. Então você pega a própria Rafaela Silva, ela é um exemplo. Ela saiu do projeto da Cidade de Deus, do Flávio Campos, ela foi campeã mundial e olímpica. Quer dizer, uma pessoa que saiu de uma comunidade, num projeto social, foi campeã mundial e olímpica com aporte. Então o judô feminino tem. Nossas comunidades, eu tenho um trabalho dentro do polo de Itapevi, que é da Lei de Incentivo ao Esporte, feito no núcleo britânico. Eu tenho quase, em algumas turmas, o mesmo número de meninas e meninos, por conta da falta, né, não a falta, né, mas a opção, né, então eles escolhem o judô, porque antes tinha, né, eu vim de uma educação, eu venho do judô, cara, às vezes o cara falava, judô é para o menino e balé é para a menina, né, esse paradigma, esse conceito já não existe há anos. Você via na escola infantil lá, judô e balé, os meninos fazem judô e a menina faz balé, acabou.
O feminino acontece demais. Do desporto paralímpico, eu tive a felicidade, trabalhei pessoalmente, não sei se você conhece, mas num dia a gente pode até apresentar e fazer um evento junto. O Antônio Tenório, ele é a lenda do judô paralímpico, ele é aqui de São Bernardo, e nós fomos contemporâneos de tatame. Em alguns eventos ele faz a apresentação, que ele está se preparando aí para a 7ª Paralimpíada dele. Então, nos projetos, a gente hoje tem pouco deficiente, não sei o porquê, o motivo, mas poucos. Mas o judô paralímpico é muito forte, e que você falou. Eu já cheguei a fazer, eu fiz um desafio uma vez, cara, dos tidos normais, né? O tido normal com o pessoal paralímpico. Nós vendamos todo mundo e pusemos todo mundo do mesmo nível, né? De não enxergar nada. Você acredita que eu fiz um desafio no César aqui de São Bernardo do Campo? Atletas paralímpicos e atletas tidos normais, e os dois sem visão. Todos os atletas paralímpicos venceram a luta. Porque os caras têm uma noção de espaço, de tempo, que quando a gente perde a referência da visão, a gente cai, o cara tropeçar para entrar no tatame. É muito importante esse trabalho. A gente hoje está com pouca gente no trabalho, mas trabalhamos com a inclusão. No judô, ele trabalha mais com deficiência visual, né? Judô paralímpico, ele engloba mais a parte de deficiência visual. Eu quero, depois que passar a pandemia, eu quero te levar lá no Itaim Paulista. Eu conheci uma escola para surdos, conveniada com a prefeitura, que é um trabalho magnífico, da irmã Eliane lá, o padre Alexandre, e a gente podia fazer o judô lá, porque legal. Eu fico impressionado, assim, tem algumas coisas que a gente só percebe, a gente não consegue se pôr no lugar, sentir na pele, porque a gente não sabe o que é. Então, se você vendar meus olhos, eu passar um dia com os olhos vendados, talvez eu vou ter um pouco da noção do que é. Sem ouvir, a mesma coisa. Sem andar, né, quando você tem Então, vamos depois da pandemia, eu quero te levar. Acho que vai ser uma coisa bacana. Legal, vamos fazer um projeto legal, bacana. Tem aqui muita gente escrevendo, estou impressionado aqui. Tem alunas e alunos seus falando que agradecem ao Judô Gulô por ter apresentado aqui. A Inara Yuga falando que agradece por ter sido acolhida tão bem, assinou dentro e fora do tatame. O Rica Alves falando que os valores básicos que estão se perdendo e o esporte faz isso. O Júlio Costa comentando que vai ser difícil a gente seguir o projeto social, seguir as recomendações da federação, principalmente para comprar os itens de higiene e limpeza e ter um espaço para colocar um aluno a cada 4 metros quadrados, que é aí a limitação física, né, de estrutura. É isso aí. A Inara está falando aqui que é menina e foi bem acolhida no projeto. É isso mesmo. O Leonel agradeceu a resposta. Deixa eu ver quem mais aqui. Aí eu tenho outra pergunta que eu separei aqui, William. Eu queria até falar isso, cara. E eu quero te dizer uma coisa, viu? Eu vou, assim, de tudo que eu fiz como vereador, você sabe que eu estou no meu primeiro mandato, e a gente faz também um trabalho forte com o pessoal da FUP, nossos amigos lá, o Caléu, o Vinícius, que é outra coisa. O esporte universitário é outra coisa que no Brasil fica totalmente relegado à força de vontade dos alunos, dos atletas, atléticas, não tem um incentivo forte, né? Mas o que eu ia te falar era o seguinte, eu tô com uma... Cadê, caramba? Eu anotei as perguntas aqui e tô uma confusão. Esse WhatsApp, como a gente perde tempo nesse WhatsApp, viu? Muita gente, eu imagino você, eu tenho bastante... Você também, imagina seus núcleos todos com grupo, mandando coisa, e você tem que ver o que é para ver se é sério, né? Lógico. Pergunta legal que fizeram aqui. Pessoas com mais idade podem participar, fazer judô? Ou é só para quem é? Muito legal a pergunta, vale a pena falar. Primeiro, falar do esporte universitário, eu acho que vocês também apoiam. Eu acho que você que sabe que muitos países evoluídos, o esporte acontece na escola e na universidade, né? Se você vai em países evoluídos, como você... O esporte acontece dentro das escolas. Da escola, depois o cara vai ser profissional por opção. Isso é importante frisar. O pessoal trabalha muito bacana na FUP aí, são heróis. Heróis da resistência, que eu falo, né? Resiste. Caio, antigamente nós tínhamos uma ideia que o judô era para começar cedo, porque senão não tinha bons resultados. Isso caiu também. Hoje eu tenho um grupo de adultos que eu falo para você. Primeiro, que hoje nós temos uma previsão de idade maior, né, de terceira idade, pelo tudo que a ciência nos demonstra, né, qualidade de vida. Se você perguntar para mim, um adulto pode começar? Eu falo, deve. Para quê? Como qualidade, como formação, como sociabilização.
E ele quer ser competidor? Dá. Tá. Hoje nós temos campeonatos de Master, você já apoiou vários eventos de Master, de judô, que o pessoal Master luta, e às vezes o cara tem um nível de habilidade motora, que ele jogou na infância futebol, basquete, vôlei, que ele com 3, 4, sei lá, anos de judô, ele consegue ter um talento e disputar, mas não é a prioridade. O que eu sempre falo que ajeitava para falar, mas eu entro para quê? Para competir, eu tô velho. Não, para competir pode até ser que você esteja velho, mas para fazer como uma prática esportiva, nós temos pessoas correndo maratona com 60 anos de idade, 70 anos de idade, não é isso? Tem pessoas que começam a nadar aí com... Então, se você fizer como uma prática regular, de formação, o judô é perfeito para adultos. E hoje a necessidade ainda, Caio, você vai ver isso que nós falamos aí, de alguns sintomas da pandemia, muita gente vai precisar desse lado emocional, né? Porque por mais desgaste econômico que nós vamos ter, mais outros desgastes, o abalo emocional vai ter muita gente que está com a cabeça, você sabe disso. Eu já tô. Eu já tô. Pô, eu tô ficando depressivo. Imagina o pessoal que não tem a estrutura que eu tenho para viver, tá doido. Exatamente. Então, o esporte vai ser uma das alavancas. Então, eu falo, de repente, precisa sair para espairar a cabeça, para fazer um treino, para emocionalmente estar com a saúde mental em dia, para superar tudo que a gente vai ter que superar. Então, é sim recomendado para adulto. Talvez, por um ponto de vista competitivo, teria que ter algumas condições, mas hoje é normal o pessoal começar adulto judô. Eu posso, então, começar a treinar judô com meu pai, que tem 73 anos, e vai ser bom para os dois, não tem para os dois, cada um com o seu determinado. Seu pai com 73 anos vai ter as considerações e você também pode treinar também, né? A gente tem que adequar, mas com certeza sim. Pô, bacana. A gente já falou aqui da questão dos fundamentos pelo YouTube, WhatsApp, aí você já disse a dificuldade de quem está na ponta, que nem tem a internet, tem um pacote de dados lá pré-pago que nem comporta. Então, exatamente. Eu falo, é difícil, as pessoas... Eu, graças a Deus, desde que virei vereador, em 2017, eu tive a oportunidade de conhecer várias realidades que eu achava que conhecia, não conhecia. Então, e vocês me ajudaram muito, porque trabalhos sociais sérios me abriram a porta para eu poder chegar numa comunidade e ver aquela realidade e ajudar a melhorar. Então, gente, o Brasil é muito desigual. O acesso à igualdade de oportunidades, que é o que a gente defende, a gente não vai ser igual nunca, somos diferentes. Mas as oportunidades a gente tem que oferecer, principalmente para o jovem. Porque o jovem, se ele não tiver... o jovem que convive com violência doméstica em casa, com alcoolismo, com violência no bairro, com esgoto do lado da casa, se você não der oportunidade para essa criança entender que o mundo é muito maior e que ela é capaz, e com toda essa dificuldade, se ela fizer certinho, com disciplina, ela consegue conquistar e melhorar para a próxima geração, essa criança vai fatalmente cair ou para o crime, ou vai ser uma criança que vai ter dificuldade quando adulto. Então é nosso dever ajudar essas crianças a melhorarem e enxergarem que elas podem, que elas são capazes. Então eu faço testemunho, com o William, porque assim, cara, eu não conseguiria ter essa visão que eu tenho se não fossem trabalhos com pessoas como você, o pessoal da Judô Golô e outros trabalhos sociais que eu tenho em parceria, que me abriram essa porta para eu ver a realidade como ela é. E importante, Caio, você falar isso, que essa realidade eu também fui a partir desses projetos, da responsabilidade social que a gente um dia, Caio, que nem você falou, nós, talvez eu e você, nós somos privilegiados. Eu sou um cara privilegiado, né? Eu posso ter na minha casa, ter um espaço aqui para o meu filho, então, mas eu não posso pensar em mim como um todo. Eu não vou citar a comunidade, que não é o caso. Nós fomos fazer em algumas oportunidades, e você vivenciou isso, que você falou, e foi entregar algumas coisas, cesta básica, entre outras, uma casa para baixo, era boca. O cara estava vendendo, o cara passa olhando para você, ver o que você está entregando. Eu falo, o inato é adquirido. E a pessoa não tem... Você sabe, a gente foi fazer trabalho lá, você sobe com o carro, o cara perguntou, onde você vai com o carro? Não, eu vou ali no... Você não entra com o carro em qualquer lugar. Se você, não, eu vou ali com fulano de tal, não importa onde que foi entregar, o cara olha, o que você está entregando? Eu falo, é outro mundo. E o moleque convive com aquilo diariamente. Então a gente foi entregar lá, o cara foi olhar o que nós estávamos entregando. Você não pensa que você entrega, você sabe muito bem disso. Verdade. Não é um livre acesso, não é um acesso público, que você fala, não, eu vou lá, eu sou bonzinho. Não, homem, calma, não é? Você não sobe nem com o carro lá em cima.
você nem sobe. Então, e é aí que você falou, o moleque está à margem disso, e ele vê no esporte ou em qualquer projeto desse uma perspectiva, que eu falo, ele tem uma perspectiva, né? Ele sonha com alguma coisa. Então eu acho que esse sonho, essa perspectiva, que nós temos que tentar alimentar para uma próxima geração, como você falou. Porque senão, uma geração talvez a gente já perdeu. Mas se a gente não trabalhar para uma próxima geração, a perspectiva é o inato adquirido, é o que ele vive. O que é adquirido é o que ele está vendo ali. Então você pensa assim, você chega, o cara fala, opa, o cara olha para você, o que você vai entregar aí, gordão? O que você vai fazer aí? Não é simples não, né? Eu também vivi uma experiência parecida. Eu fui numa reunião com um padre amigo nosso numa comunidade, aí saímos da reunião, que a gente fechou que ia ajudar com cesta básica, tomamos um enquadro lá na saída, aí eu estava dirigindo, o cara, eu falei, cara, eu sou vereador, fui falar com o padre, eu vim ajudar vocês, velho, você vai... Eu quero o nome do padre, o nome... Aí eu falei duas senhas lá, os caras me liberaram, mas você vê, eu vereador saindo com 2 assessores meus, fazer uma ajuda lá e tomei um enquadro, então... Então, a gente tem que saber que essa é a realidade e eu não vou dar muito. O que está no meu alcance é ajudar ações sociais efetivas que vão ajudar essas crianças, que vão ajudar essas famílias. Eu não vou combater crime organizado, eu não vou brigar com o tráfico de drogas, essas coisas, porque isso não é minha atribuição. Eu vou ajudar quem faz trabalho sério. Não é isso, senão eu fico só em discurso de internet, é fácil ficar aqui metendo pau. Exato. E o que eu falo sempre, Caio, a importância, que nem você falou, você combate muito da onde vai o dinheiro público, eu acompanho. Porque o que eu sempre falo, Caio, e comento, não é você só ter o recurso, é como aplicar e como fazer. Eu dou um grande exemplo, porque nós estamos falando do esporte, propriamente dito, nós poderíamos falar, a Olimpíada do Rio teve investimento, o maior investimento de todos os tempos. Os atletas, as confederações, as federações. Não tivemos o número de medalhas que nós pensávamos. Nenhuma federação ficou estruturada. O parque público lá, você conhece lá, está largado. Não houve um planejamento, não houve um legado. Aliás, o que mais nós observamos nas redes sociais é denúncia de federação com desvio, é presidente preso de confederações em geral. Então você fala, tinha investimento, ou a iniciativa privada pôs dinheiro, o poder público pôs dinheiro. E cadê? Então não é só fazer que nem você faz, ajuda, é você ir junto, você sempre estar presente, fiscalizar com ações sérias. Porque não adianta chegar para você, toma aí, Golô, um dinheiro e ver que você faz com qualquer jeito, não tem supervisão, não tem um trabalho sério. Porque nós já vimos que mesmo com investimento, vê o legado, qual é o legado do nosso Olímpico? Tem um ótimo exemplo. Não é um exemplo? Porque senão a gente poderia falar, mas ganhávamos tantas medalhas, as federações, temos centro de treinamento, não sobrou nada para contar a história. Aliás, estamos até devendo aí do se bobear, né? E tem modalidade olímpica que só existiu para a Olimpíada no Brasil. Já acabou, não existe mais porque não tem estrutura. E aí, velódromo está indo para o espaço, um monte de coisa apodrecendo lá. É uma tristeza. E isso que você falou da fiscalização, eu sempre tento falar nas redes, é que a gente está num momento difícil, que está muito acalorado a discussão. Então, o pessoal está dividido no extremismo aí, que eu não entro nessa. Não vou entrar porque eu não ganho nada com isso. Então, eu sempre falo, não importa se é muito ou pouco dinheiro. Se eu fizer uma emenda de 100 mil reais e esses 100 mil reais não for bem usado, eu estou ajudando o sistema de descrédito na política e de desvio de dinheiro a funcionar. Não posso fazer parte disso. Então, seja de 10 mil reais, seja de 1 milhão, eu quero ficar em cima. E temos que ficar. Então, não adianta a pessoa falar, o governo anterior roubou muito mais, agora rouba menos. Gente, não existe roubar menos. Ou você tem um compromisso com a coisa certa e vamos lutando, pouco a pouco melhorando, ou você não tem como você ser meio honesto, meio corrupto. E o que você falou, a discussão hoje está polarizada, não adianta você querer que está muito polarizada a discussão. E você fala, eu trabalho com projeto, e você sabe, e nós temos uma prestação de conta correta, e quando eu já estou nesse meio aí há alguns anos, né? E aí o cara não entende que quando você fala assim, olha, nós fizemos um plano, é para comprar água. Ah, mas tem esse dinheiro. Não, esse dinheiro não é para comprar camiseta, é água, porque não é lanche. E quando você vai trabalhar com alguns caras, os caras não entendem que isso é dinheiro público, que tem que ser sério. Ah, mas a gente não pode dar 2 camisetas para o cara. Não, a gente não pode dar camiseta. A gente está comprando água, porque foi previsto água, é um kit lanche. E isso é importante
a gente entender, né? Porque o cara, que nem você falou, não importa se é 100, 200 reais, o dinheiro está destinado para aquela ação, para aquele determinado. E eu vejo muitas vezes quando a pessoa entra no projeto, às vezes até por falta de informação, ele fala, não, acho que vai sobrar um pouquinho aqui, eu vou jogar para lá. Não tem que jogar para lado nenhum. Se não der, você vai ter que devolver, porque é assim que funciona o sistema. Senão você não tem credibilidade, você não consegue trabalhar. É complicado isso, né, cara? E aí é uma coisa que a gente pode trabalhar também, que é qualificar e preparar lideranças comunitárias para que eles possam aprender a fazer planejamento de projeto social, para buscar recurso, entender como que é essa contabilidade e tudo mais. Porque, por exemplo, vocês da Judô Golô, vocês têm um trabalho certo, tem contador, tem parte jurídica, vocês fazem tudo certinho e tal. Mas a gente sabe que tem entidades aí que trabalham errado e que dão margem, inclusive, para, se o vereador quiser, pegar uma parte do valor da emenda, me dá 20% disso aí, não sei o quê. Então, para acabar com isso, as pessoas têm que entender. A gente tem que ensinar para eles como que funciona isso, para eles entenderem. A hora que o povo entender, ele vai conseguir cobrar, e aí diminui. O controle social é o melhor fiscal que tem. Verdade. Ó, o Master Coach Braulio perguntou aqui, ó, grande mestre, existe algum tipo de envolvimento dos familiares nos projetos? Como é que é isso na dinâmica aí? Legal. O Braulio é um excepcional coach de CrossFit e de LPO, um dos que mais conhece no Brasil. Um dia você pesquisa aí, coach Braulio, LPO. Parabéns, Braulio, obrigado pela pergunta. Tem um envolvimento. Todas as ações nossas são com a família. Pontualmente você fez, lembra que nós fizemos o Dia das Crianças, o dia de entrega de uniforme, no judô, troca de faixa, apresentação para os pais, campeonato. Então, tudo que nós podemos fazer com as famílias, além do que você falou, eles têm que estar registrados na escola, eles têm que estar com a carteira da vacina em dia. Nós temos todo esse envolvimento da família, porque senão não tem sentido eu ir lá, dar 2 aulas de judô por semana, dar 2 aulas de futebol por semana e acabou. Não, a família participa. É que muitas vezes não dá para participar diariamente, mas em todos os eventos pontuais, e principalmente quando precisa sociabilizar, entrega de faixa, uniformes, nós trazemos a família junto, porque isso é o alicerce, que senão não tem projeto que se sustente. Né? Eu sempre falo, Caio, se a pessoa fala assim, olha, por mais que você goste de mim, por mais que você goste do projeto, se seu pai desistir do projeto, desistiu. Ele não vai querer levar, ele não vai querer acordar. Se ele não acreditar em você, o filho pode falar, leva eu lá para o judô. Vai falar, hoje não, tá frio, fica aqui assistindo televisão. Amanhã não vamos ficar em casa, tá calor demais. Então, se você não trouxer a família para junto do projeto, muitas vezes ele é fadado. Então, nós fazemos algumas ações pontuais, sim. Com certeza. E no começo da nossa conversa, você até explicou que parte dos valores implica em respeitar os pais, ter disciplina, falar a verdade, né? Respeitar a família, ou seja, é tudo conectado, não dá. Eu lembro que quando começou a escolinha de futebol lá na Cidade de Júlia, na Pedreira, uma das questões que apareceu era de molecada que ia para o baile funk, para o pancadão, e aí madrugava e vinha. Daí quando começou a atividade, os professores lá falaram, não dá para você vir direto da festa para cá. Isso aqui vai fazer mal para a sua saúde. Então, para vir aqui, você tem que fazer uma escolha. A aula é de manhã no sábado, no domingo, você não pode vir. Isso, ou seja, aí quando eu recebo as crianças lá no gabinete, agora não estou recebendo no parlamento, mas eu sempre falo com eles. Quando eles perguntam do pancadão, eles acham que eu vou criticar o pancadão, né? Eu falo, o funk é uma cultura, é uma música. Eu não falo mal de um gênero musical. O que eu falo é o seguinte, se você não tiver opção de lazer, de diversão, de confraternização, você vai para o que tem dado para você lá. E na periferia, muitas vezes, só vai sobrar. Às vezes, um culto religioso ou o pancadão. Se você começa a acrescentar esporte, outros tipos de cultura e outros tipos de dinâmica, que convivem com todos os outros, com a religião, com o pancadão e etc., você tem uma diversidade. E aí, naturalmente, esse jovem vai falar, putz, eu tenho pancadão, mas eu tenho a aula de violão que eu quero aprender a tocar. Eu vou para a aula de violão. Eu tenho aquela festa que vai até tarde ali, mas eu tenho o judô que eu gosto tanto, que eu estou indo bem, e que eu quero um dia chegar numa Olimpíada. Então, eu acredito muito nisso, William, que a gente tem que dar diversidade de opção. A hora que o jovem tiver o que escolher, ele vai escolher, cara. Se ele quiser ir para pancadão, ele vai, mas assim, tem que dar opção. Escolha, né? Se ele não tem a escolha, ele vai para onde que é o mais fácil, que nem você falou. Só tem o pancadão, nada contra, ele vai falar, só tem o pancadão.
Aí você fala, mas ele tem um jogo de futebol amanhã contra o rival. Ele fala, putz, talvez eu vou ter que acordar mais cedo, porque amanhã tem um jogo que eu quero jogar, que eu quero participar. Para fazer o campeonato, vai ter uma entrega de faixa amanhã de judô, ou um campeonato, um festival. Então ele vai querer participar. Então, isso é importante. É isso. E aí, cadê? Deixa eu ver aqui se tinha... Você tem aí, a gente já está chegando quase no tempo limite do Instagram, né? Que agora o Instagram ele faz isso, ele deixa a live ficar até 59 minutos, né? Ele derruba. Você tem, o que você acha que a gente pode fazer para motivar não só os jovens, mas as pessoas em geral que estão sedentárias em casa nesse momento de isolamento? Então, nós estamos trabalhando, então, hoje é a informação, né? Não tem como não trazer a informação. Eu acho que a gente tem que trazer o maior, o mecanismo que nós temos hoje, cara, é a tecnologia. Você sabe usar muito bem. Hoje é um diferencial, né? O pessoal falou no outro dia, agora a tecnologia está aí. Eu falei, não, a tecnologia está aí há muito tempo, cara. É que a gente não usava. Mas essas plataformas, esse uso, porque você sabe que isso é uma estruturação para uma gestão adequada, que eu falo para eles. Eu já tenho Instagram, já tenho meu canal de YouTube, então eu falo para os companheiros de projeto, companheiros de academias, os caras não tinham nem um site adequado. Então, eu acho que a informação é a primeira coisa, né? Que, senão, também, eu tenho muito preocupação, cara, de qualquer um passar de qualquer forma. Ah, eu treinei judô, mas eu não tenho formação. Eu vou mostrar como que eu estou treinando em casa e eu publico aquilo na rede. Ah, então o Caio foi lá, ele fez lá 200 polichinelo. Então, isso me preocupa, que eu valorizo muito o profissional da educação física, porque eu sou formado, investi na minha carreira. Então, como eu não consigo falar de direito com você, eu não vou falar de medicina com médico, eu acho que nós temos que trazer um profissional de educação física para falar de educação física. E a informação. E aí hoje, talvez você tirar o pessoal desse sedentarismo, porque na verdade, o grande problema nosso o brasileiro é que é resultado muito rápido, né? Ele é sazonal. O cara quer o verão, ele quer perder peso. Aí no inverno ele engorda. São pontuais, né? Então, eu acho que é despertar uma consciência, né? Eu sempre brinco, eu falo assim, a palavra que tem que falar é eu preciso, né? A gente precisa, na verdade, precisa se movimentar. Não é para ser um atleta, talvez não é para ser um campeão olímpico, mas precisa se movimentar. E hoje, que nem nós, na nossa conversa, o cara tem uma saúde mental boa, se ele não se movimentar, como você falou, você que tem uma condição, um espaço, eu tenho que espaço. Se a gente não trabalhar a movimentação, se você não sair desse movimento, a gente não tem como melhorar. Então, eu acho que a informação é o canal, mas é a informação correta, ou com pessoas adequadas para passar a informação. Muito bom, William Sansei, brigadão. Eu quero agradecer mesmo sua disponibilidade. Eu combinei já com a minha equipe para a gente tentar fazer toda semana uma live, pelo menos, com a área do esporte. Legal. A gente tem o pessoal do projeto Kaizen Judô também, que o Júlio comanda. É bom. É super legal também. Eu quero dar uma oportunidade para ele mostrar isso. E eu queria dizer que vocês, educadores físicos e mestres de artes marciais, estão de parabéns. Vocês fazem um trabalho que mexe com gerações. Vocês preparam o jovem, os pais, todo mundo para o futuro, para enfrentar a vida, que não é fácil. E muitas vezes de forma voluntária, sem receber para isso. Vocês pegam o tempo de vocês, que vale dinheiro, e empenham para ajudar quem não tem condição de pagar. Então, nós que estamos na política, é nosso dever colocar o dinheiro público para ampliar isso, para que mais crianças desfavorecidas, sem grana, consigam ter acesso. Então, quero dar, em seu nome, parabéns para todos os profissionais da educação física e das artes marciais também. Não só das artes marciais, mas em especial, porque as artes marciais, elas incluem todo mundo e preparam um código de ética para a vida. O futebol, nem sempre. Claro que todo esporte prepara, mas o futebol nem sempre. Se tiver, às vezes, um treinador que não tem esses valores, você pode aprender outros valores. Mas na luta não tem jeito. Na luta você vai perder, você vai ter que aprender a cair, a se levantar, você tem limites, tem regras, tem que ter disciplina. Então, eu acho que quero dar os parabéns para você, desejar boa sorte, conta comigo. E, seguindo o que o pessoal escreveu aqui, eu quero conhecer o projeto lá da Balsa. Quero ir lá conhecer assim que voltar.
Vamos voltar. Eu queria agradecer todo mundo, foi muita gente que entrou, eu não consegui nominar, eu vi o Igor, Dani, Claudinha. Pô, então, eu peço desculpas que eu não consegui nominar, a conversa foi muito boa, até nem parece que passou uma hora, pelo menos para mim não parece, foi bem tranquila. Queria agradecer todo mundo que participou, queria agradecer a oportunidade de falar, Caio, porque às vezes é que nem você falou, às vezes de conhecer, e eu gostaria, sinceramente, que tivesse mais pessoas na política com visão ampla, macro. Isso é importante para nós. Se você conseguisse na Câmara, porque não é uma pessoa do Caio, é a visão política de saúde pública, de esporte, e aí você, que você falou, tem que fomentar, não tem outra solução, é fomentar o profissional da educação física, o profissional das lutas, das artes marciais, precisa, porque tem muita gente fazendo, Caio, bons trabalhos, muita gente aí, com boa vontade. Muitas vezes falta, que nem você falou, preparar gestores, isso é uma ideia que a gente pode conversar lá na frente, formar um curso para preparar por possíveis gestores, isso é uma ideia bacana, levar para a comunidade, para as ONGs, porque isso é política pública, que nem você falou, se a gente não tiver uma política de inclusão, de saúde pública, e o esporte é transformador, não adianta. Eu queria agradecer a oportunidade de ter falado com você, muito obrigado. Valeu, Sensei. Nós vamos postar esse vídeo no IGTV, vai ficar disponível para quem quiser. Boa sorte aí, se cuida você e sua família, e espero que em breve volte total para as atividades. Vamos voltar junto. Muito obrigado, Caião. Fica com Deus aí. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.